Isso aí, pessoal, vamos para a nossa última parte aqui dos estudos da API XML DOM. Então, olha só, consultando e extraindo dados. Na figura ao lado está a representação do modelo em árvore DOM. Né? Temos o NoPy aqui, o Parent Node, temos o irmão anterior, né? Previous Sibling, irmão posterior, né? Que é o Next Sibling aqui, nós filhos, né? Que é os Child Nodes. A gente tem aqui o primeiro filho, First Child, e o último filho, que é o Last Child, né? Então aqui tem uma estrutura mostrando aqui a relação aqui de nó pai, nós filhos, próximo, né? O anterior, e aqui o primeiro e último filho também. Então é bem interessante que a gente fixe essa ideia aqui dessa relação desses nós. As seguintes funções de navegação são definidas pela interface Node, sendo portanto válidas para todos os nós, independente do seu tipo específico. Então olha só as funções que a gente tem. É o Node getParentNode, retorna o NoPy associado ao Node. O getFirstChild retorna o primeiro nó filho associado ao Node. O getLastChild retorna o último nó filho associado ao Node. O getChildNodes retorna todos os nós filhos associados em uma lista ordenada de node list. O getPreviousSibling retorna o nó irmão imediatamente anterior a node. E o getNextSibling retorna o nó irmão imediatamente posterior a node. Então a partir disso consigo fazer essa navegação, né? Eu preciso entender direito essa estrutura aqui para conseguir fazer melhor essa navegação de primeiro filho, último filho, próximo, anterior, né? Olha só, aqui eu tenho uma imagem aqui do DOM, né? De uma árvore, eu tenho os tipos de nós, tipo documento, elemento, atributo, né? Tipo cdata, né? Character data, tem um texto. E comment, ainda posso ter as seções cdata aqui, né? Então são todos os tipos nó aqui que podem aparecer para a gente. Além dessas funções de navegação, existem outras funções para manipular estruturas em uma árvore DOM. A interface Node dispõe de funções para modificar os nós filhos, sendo que todas devem ter suas exceções tratadas. Então olha só, eu tenho aqui o node.appendChild, né? Aí eu tenho aqui um parâmetro node novo do tipo node e insere um nó novo no fim da lista de nós filhos de node, né? Último filho, e retorna um nó novo, né? Node.insertBefore, aí eu tenho como parâmetro um novo, né? Que é o do tipo node, e um ref do tipo node também. Insere o nó novo antes do nó ref na lista de listas filhos de node. Então eu sempre coloco esse ref aqui como referência. Quem que vai ser referência de antes para ele, né? Quem que ele vai colocar esse nó novo antes. Então esse ref aqui seria uma referência. Se ref é nulo, insere nó novo como último filho. Retorna o nó novo. Node.removeChild, né? Aí tem um parâmetro lixo do tipo node. Remove o nó lixo da lista de nós filhos de node. Se lixo não existir na fila, uma exceção é lançada. Retorna o nó lixo. Node.replaceChild, né? Também tenho dois aqui parâmetros, né? Novo do tipo node e lixo do tipo node. Remove o nó lixo da lista de nós filhos de node e insere o nó novo no seu lugar, na mesma posição. Então ele só, né, pega algum nó que eu especifico, né, e coloca o outro no lugar. Retorna o nó lixo. Node.cloneNode, e aí ele traz aqui como parâmetro, né, o com herança do tipo boolean, né. Retorna uma duplicata do nó node, sem referência a seu nó pai. O parâmetro com herança, quando true,
define que essa cópia deve incluir todos os seus nós filhos. Em caso de false, seus atributos serão copiados da mesma forma, mas não terá filhos, né? Bem interessante isso aí. Como as informações pertinentes de um documento XML estão contidas nos nós da árvore, existem funções para consultar e manipular esses dados. Porém, embora estejam definidos na interface Node, essas funções apresentam peculiaridades dependendo do tipo específico do nó. Então são elas, essas funções, né? Agora, em vez de aqui ser um node, né? Nesse caso é um short, né? Do tipo de retorno. Node.getNodeType retorna um valor inteiro do tipo short segundo as constantes definidas pela interface Node. Representa o tipo específico do nó Node. Aqui eu tenho um string, né? Retorna um string, que é o node.getNodeName. Retorna uma string com o nome do nó Node. Pode ser um nome atribuído no momento de sua criação ou mesmo um valor fixo, dependendo do tipo específico de nó. Node.getNodeValue, né? Retorna uma string aqui, né? Retorna o valor do nó, dependendo do tipo específico do nó, sempre retorna null. Node setNodeValue, né? Tem um parâmetro do tipo string chamado valor aqui, né? Dependendo do tipo específico de nó, permite alterar o valor atual do nó com um novo valor. Ele é um tipo sem retorno, é um tipo void, né? Node hasChild nodes, né? Do tipo booleano. Retorna true se o nó node onde tem nó filho associado, ou falso em caso de contrário. Node.getOwnerDocument retorna um tipo document, né? Retorna um nó do tipo document associado a este nó, o qual pode ser usado para criar novos nós. Node.getAttributes do tipo NamedNodeMap, né? Retorna uma lista não ordenada, né? NamedNodeMap, com os atributos do nó ou null se não existirem. Na prática, apenas nós do tipo element podem ter atributos, ou seja, se o nó for de outro tipo, retorna null. Então olha só, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Essa tabela aqui do lado representa os 12 tipos específicos de nó que podem existir em uma árvore DOM, e que também o que cada tipo de nó retorna para as funções de consulta. GetNodeType, GetNodeName e o GetNodeValue, né? Então aqui a gente tem esse tipo de consulta, GetNodeType, GetNodeName e GetNodeValue, né? E aqui as interfaces, né? Se é um tipo elemento, atributo, texto, uma seção CData, uma referência identidade, uma entidade, uma instrução de processamento, comentário, documento, um tipo de documento, um fragmento de documento ou uma notação. Então olha só, cada um tem um número específico, né? Então olha só, deixa eu pegar o element aqui, um getNodeType aqui, ele vai retornar um node.elementNode, né, que tem esse valor de constante da classe Node1. O getNodeName deles é o nome da tag, é o nome do elemento que vai ser retornado, né? E aqui no getNodeValue ele vai retornar como null. No atributo aqui vai retornar o valor de constante 2, né? Qual que é o tipo, o node name dele aqui? É o nome do próprio atributo. E dentro aqui dele, do getNodeValue, o valor do atributo. E por aí vai. É bem interessante vocês darem uma olhada nessa tabela aqui que está no livro texto de vocês. Por exemplo, se você chamar a função getNodeName a partir de um nó do tipo text, a resposta será sempre um text, né? Então olha só, o getNodeName dela, dizendo que é o text. O texto em si é retornado pela função getNodeValue. Então aqui sim que vai vir, né, o valor do texto, qual que é o conteúdo do texto. Se o nó for do tipo element, por exemplo, a função getNodeValue retorna o valor nulo.
ou null. Desde que essa função não retorne null por padrão, é possível alterar o valor ou value do nó com a função setNodeValue e passar o parâmetro o valor, né? Passando uma string como esse parâmetro. Já o nome do nó não é passível de alteração, mas pode ser atribuído no momento de sua criação, desde que o tipo de nó permita. Antes de apresentarmos o exemplo sobre a localização e manipulação de elementos XML, representado por uma árvore DOM, é importante ter entendido como criar novos nós para a árvore. Como foi apresentado o primeiro exemplo, CRIA.XML, a forma mais comum é usando as funções disponibilizadas pelo nó tipo document. Então tá aqui, ó, as funções, né? doc_create_attribute, doc_create_dataSection, doc_create_comment, doc_create_document_fragment, doc_create_element, doc.create_entity_reference, né? E aqui a gente tem os vários tipos das funções. Para criar tais funções em elementos, é necessário localizar o elemento que se deseja alterar ou remover por meio de consulta a seus dados. Ou ainda, para inserir um novo elemento é necessário localizar a posição exata em que deve ser colocado. Portanto, neste exemplo, serão criadas também algumas funções simples para localização e consulta de dados com base nos métodos de navegação e de consulta já apresentados, inclusive com NodeList. Então olha só, o documento XML da figura abaixo será editado com a intenção de transformá-lo em um registro de nome de pessoas. Para isso serão realizadas as seguintes mudanças. Então vamos dar uma olhada antes aqui no documento, né? A gente tem o prólogo aqui, a gente tem um nome, né? Tem um comentário aqui. E dentro de nome a gente tem primeiro, né, referente à parte primeira do nome, que é Antônio, o sobrenome, que é da Silva, e o apelido, que não tem nada, né, não tem nenhum nó texto aqui dentro, não tem nenhum conteúdo, né, o próprio elemento aqui ele está se auto fechando. Então olha só, o que vai ser realizado aqui a partir do exemplo. Remoção do comentário antigo, que descrevia o documento XML, alteração do elemento raiz nome para pessoas, conservando as informações do nome já existente. Inclusão de um comentário descritivo do documento XML, como primeiro filho do nó raiz. Inclusão de um apelido tônico ao nome já existente, então o Antônio vai receber um apelido aqui dentro, né? Vai chamar tônico, esse apelido. Inclusão de um novo nome, Maria dos Santos, ao registro de nomes. Então olha só, lá no livro texto de vocês vão encontrar também esse exemplo para vocês executarem, tá? Então olha só, fazer o exemplo que manipula um arquivo XML em Java, que está no livro texto. Outra coisa, é necessário realizar os mesmos passos do exercício anterior no NetBeans para executar o projeto e colocar o arquivo, no meu caso o arquivo chama exemplo1.xml como argumento, né? Então o que vai acontecer? Ele vai pedir que tenha um argumento, né, que vai ser um arquivo que tenha esse conteúdo aqui. No meu caso o arquivo chama exemplo1.xml. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas não podem esquecer tanto de colocar o nome do arquivo dentro da parte de argumentos e também colocá-los dentro da pasta do projeto, né, que o programa vai procurar o arquivo na pasta do projeto para poder ser executado. Vamos dar uma olhada aqui na execução. Vou fechar aqui o carrega. E vou chamar aqui o manipula, né? Novo arquivo aqui. Só para vocês darem uma olhada lá na pasta. Vou abrir a pasta para vocês. Lá dentro já está o meu arquivo XML, né? Vou retirar esse outro arquivo que ele vai criar depois, tá? Então esse aqui eu vou excluir. E vou mandar executar o projeto.
Ó, foi construído com sucesso. Vou abrir lá de novo. Vai aparecer o novo arquivo XML, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, foi modificado, né, o comentário. Foi criado aqui o nó raiz novo, que é o pessoas. O Antônio continua, agora ele tem o apelido Tonico. E a gente criou aqui a Maria dos Santos, tá? Aqui só mostrando para vocês também no slide, a gente mostra que foi criado mais um arquivo XML, né? Que foi criado a partir desse exemplo 1 XML com as modificações feitas no programa. Vamos agora explorar peculiaridades do nó tipo element. Considerado um nó que pode ter atributos. A fim de criar atributos para o nó tipo element, chamado element, basta chamar a função element.setAttribute. Então aqui eu tenho dois parâmetros, né, passando o nome do atributo e o seu valor como parâmetro. Embora um nó do tipo attr, né, attribute, também seja do tipo node, quando você chama a função element.setAttribute, né, o atributo não se torna nó filho do nó element. Tanto é que não é possível localizar atributos de um nó com o uso das funções de navegação já apresentadas. As funções específicas a essa relação entre os nó tipo element e attr são element.getAttributes, né, que vai retornar um named node map, né, uma lista não ordenada, com os atributos associados ao nó, ou retorna null se não existirem, ou se o nó for do tipo element, não for do tipo element. Element.getAttribute retorna o valor do atributo nome em formato de string, né? O tipo de retorno dele é uma string. Element.getAttributeNode retorna o nó do tipo attr chamado nome. E aí eu tenho um element.hasAttribute do tipo booleano, né, que retorna true se existirem atributos vinculados a este nó, ou falso em caso contrário. Element.hasAttribute, né, que a gente acabou de falar. Temos aqui agora uma função void, né, que não tem retorno, que é o removeAttribute, element.removeAttribute. Remove o nó do tipo attr chamado nome da lista de atributos associados ao nó do tipo element. RemoveAttributeNode remove o atributo da lista de atributos retornando, né? Então aqui eu vou setar, né, como parâmetro o atributo, né, que eu quero fazer isso. E o attr_getOwnerElement retorna o nó do tipo element, né, o tipo de retorno element, ao qual este nó tipo attr está vinculado. No caso é este attr aqui, né. Além dessas funções, com a especificação DOM2, foi incorporado ao modelo DOM a capacidade de interpretar namespaces, recurso incluído após a primeira especificação XML da W3C. Em função disso, existem mais algumas funções exclusivas para os nós do tipo element e atributo, análogas às funções já apresentadas, mas que suportam o uso de namespaces. Temos aqui o docCreateAttributeNS, né, que cria e retorna um novo nó atributo. Ele tem aqui dois parâmetros, né, um namespace aqui, o RI, que é uma string, e o nome com prefixo, que é uma string. Então olha só, cria e retorna um novo nó atributo chamado nome com prefixo e participante desse namespace aqui também. Nessa função aqui de baixo, o tipo do retorno é diferente, né? Então ele não vai criar e retornar um novo atributo, mas ele vai criar e retornar um novo elemento. Aqui no element.getAttributeNS,
ele retorna o valor do atributo chamado nome local e participante desse namespace aqui. Nesse caso aqui do element.getAttributeNode ns, ao invés de ele retornar o valor do atributo, ele retorna o próprio atributo, né? E contém os mesmos parâmetros. Então vai retornar o valor do atributo chamado nome local e participante do namespace namespace URI. Função element.setAttributeNS, né? Tem um retorno void, então na verdade aqui eu estou alterando o valor, né, do atributo, e eu vou passar esses valores de parâmetro, o namespace, o nome com prefixo e o valor, né? E aqui eu tenho outra função que eu tenho um retorno aqui com atributo, né? Então eu estou criando aqui um novo atributo, é o setAttributeNodeNS, que eu vou passar também o namespace, o nome com prefixo e o valor aqui, o nome do novo atributo.